teremos uma mini aula a respeito da aplicação de inteligência artificial em patologia, que será ministrada por doutora Kátia Leite, a maior expert em patologia no nosso país. Bom dia, gente. Vocês estão me vendo aí? Eu vou compartilhar aqui. Primeiro, bom dia a todos. E em nome do Augusto, que já parabenizo pelo aniversário, gostaria de agradecer aí o convite. E é sempre um prazer estar com esse grupo de amigos queridos aí da Bahia. E a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a inteligência artificial e o que a gente tem disponível hoje ou em desenvolvimento, né? Acho que isso é um assunto muito interessante. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, e assim a gente está vivendo uma época onde a patologia está apresentando cada vez maior complexidade, né? E o número de patologistas diminuindo cada vez mais. Então a gente tem pouca gente para trabalhar numa complexidade maior da patologia. Hoje o patologista generalista, ele é mais raro, porque a complexidade está ficando tão grande que você tem os subespecialistas, né? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia, são os protocolos, ou tudo que você tem que observar numa biópsia para fazer um diagnóstico de câncer de mama. Então são várias especificações, vários detalhes, não só morfológicos, mas também como imunohistoquímicos, e todos esses dados, aqui eu não pretendo que ninguém leia esse algoritmo, mas isso aqui é o resultado desse algoritmo todo, morfológico, imunohistoquímico, etc., que vai resultar na definição do tratamento, e a gente sabe que disso depende o sucesso da terapia, da instalação da terapia. Então, as coisas estão muito complexas. Nós, patologistas, estamos diminuindo cada vez mais em número, né? Então, a gente tem aqui 1,6 patologista para cada 100 mil habitantes, enquanto o ideal seria acima de 6, o melhor seria 9, então a gente está muito longe desse número. A nossa idade média está para 54 anos, então nós estamos velhos e somos muito poucos. E esse é um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro. No mundo inteiro isso está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos. Então a gente está ali. O primeiro conselho que eu quero dar para vocês: tratem muito bem os patologistas de vocês, porque a gente está muito raro, então vocês têm que nos manter muito próximos e agradar bastante a gente aí, porque a gente está difícil. E essa aqui está sendo a nossa rotina. Então, no fim, na sexta-feira, a gente está com a mesa cheia de caso e com muitas coisas ainda a resolver, pensando em todos esses novos marcadores, etc. Então, uma das soluções é a patologia digital, né? Então, você tem uma flexibilidade maior, você pode usar, por exemplo, os especialistas, por exemplo, o pessoal da Redditor, que tem hospitais espalhados por todo o país, mas você tem um grande especialista em hematologia, por exemplo, em São Paulo, então ele pode ver esses casos mais complexos, etc., isso facilita muito, né? E a coisa mais interessante é a possibilidade do uso da inteligência artificial. Tá? Então, a inteligência artificial, você tem uma série de programas, né, de aprendizado de máquina, isso aí a gente está usando isso o tempo todo, né, nós estamos sendo utilizados como informação o tempo todo pelo Google, por exemplo, né, o uso de palavras-chave, etc., e tudo ele tá acumulando uma grande quantidade de informação, e isso a gente tem que fazer a mesma coisa na patologia. Para quê? Para utilizar, primeiro, no diagnóstico, que você vai ter um auxiliar no seu diagnóstico, talvez uma triagem, né, prévia daqueles casos que você vai olhar, que depois você pode só checar, por exemplo. Você pode colocar isso numa rotina, por exemplo. Eu vi a máquina viu o câncer de mama, ela já manda esse material para fazer imunohistoquímica com os marcadores, isso já vai pronto para a mesa do patologista no final dessa rotina. Ele não precisa ver essa lâmina, fazer o pedido e depois voltar para rever os marcadores. Então, você pode usar isso também para quantificar, para analisar uma imunohistoquímica, por exemplo, para ver a intensidade de marcação, a distribuição de marcação, isso facilitaria muito, né? Outras coisas que você pode fazer é alimentar esse sistema com outras
outras informações, tipo recidiva, sobrevida desses pacientes, etc., e esse sistema vai começar a integrar esses dados e vai começar a dar informações muito mais robustas. Além disso, você pode usar para treinamento de patologistas também. Tá? Então, ela viria, a inteligência artificial, para reduzir os erros humanos, então a inteligência artificial não se cansa, então sábado à tarde, à noite ela não está mais cansada, ou sábado de manhã, ou sexta-feira à noite, do que na segunda-feira de manhã, então você tem essa redução da carga de trabalho e reduz os erros do patologista, caso haja. Né? Ele pode ser muito mais rápido, porque ele tem capacidade de analisar as imagens de uma maneira relativamente rápida e ajudar o patologista, além disso, fazer um controle de qualidade. Então, eu vou falar só algumas coisas que a gente está vivenciando. Então, no diagnóstico, por exemplo, o que você usa? Você usa algoritmos de aprendizado profundo e redes convolucionais. Então, isso aí tem disponível até gratuitamente pelo Google, por exemplo. Você tem você pode utilizar esses parâmetros, esses algoritmos para fazer o seu próprio aprendizado de máquina, o seu próprio projeto. Né? Mas você tem alguns pitfalls aí, né? Como é que acontece? A gente coloca uma lâmina ali no microscópio, você tem uma visão global daquilo, então a gente já tem esse treinamento também, né? Então você tem uma imunohistoquímica, você sabe que aquilo é fundo, ou que aquilo é o tecido adjacente, ou que está um túbulo renal no meio de uma lesão ali, então aquilo não faz parte da marcação, talvez isso seja mais complicado para a inteligência artificial fazer, né? Então, por exemplo, na mama, então o HER2 a gente tem que examinar no componente infiltrativo, ele não pode ver o componente in situ, então esse também é um aprendizado um pouco mais difícil. Então, existem várias coisas que ainda precisam ser solucionadas. Esse aqui foi um primeiro trabalho que a gente participou, a qualidade desse trabalho é a qualidade do dado que foi inserido. Então, isso aqui foi um trabalho onde vários especialistas no mundo examinaram uma amostra muito grande de câncer de próstata e fizeram a graduação de Gleason. E depois isso aqui foi integrado, então, e foi feito o treinamento com esse dado que a gente tinha dado, né? Então, foi um número bastante grande de biópsias, tanto para o treinamento quanto para a validação, e a área sob a curva, para você fazer um diagnóstico de benigno versus maligno, foi de quase 100%, a máquina acertou em quase a totalidade dos casos. Na extensão tumoral também, a área sob a curva foi de 96%, é muito alta, né? E o capa do Gleason, a concordância foi 0,62. Se você visse esse capa entre os experts mundiais, esse capa variou entre 0,6 e 0,73. Então, a máquina foi muito bem. Né? Esse aqui é um trabalho nosso, né, que é o Petrônio, que é urologista, meu aluno de doutorado, e que vai qualificar agora em breve, e a gente fez a mesma coisa, mas a gente fez duas coisas. Uma, a gente pegou as imagens e colocou no computador, dizendo, isso aqui é câncer de próstata, isso não é. E a outra maneira, a gente pegou caso por caso, então um número enorme de imagens, e a gente marcava, então eu marcava, isso aqui é um padrão 3 de Gleason, isso é um padrão 4, isso aqui é estroma, isso é infiltrado inflamatório, isso é isso e aquilo. Então, numa imagem só, eu ensinava várias coisas, fazia essa marcação. E nessa figura do lado direito, quando a gente colocou essa imagem de novo depois desse aprendizado, por exemplo, a imagem, você joga essa imagem lá, e ele vai falar para você o que é. Então, o que ele fez? Ele marcou essa área onde tem o tumor, ele falou assim, olha, eu tenho 65% de certeza que isso aqui é um padrão 3 de Gleason, então é um tumor e é um padrão 3. E eu tenho nessa área azul 92% de certeza que isso é o estroma da próstata, não tem nada aqui. Então, é assim, uma coisa bastante interessante. Então, isso aí foi um número de imagens que a gente colocou, né, várias informações, então, que a gente marcou, e quando a gente foi analisar os dados, por exemplo, categórico, isso aqui é benigno versus maligno, a máquina acertou em 94% das vezes. Né? Nesse sistema onde a gente marcou várias regiões, ela acertou em 91% das vezes, tá? Sendo que benigno e maligno em quase 90% das vezes. Ele acertou bem os padrões 3 e 4 de Gleason e errou no 5. Isso aí foi uma análise que a gente fez
antes de seguir em frente, né? Então foi uma coisa no meio do trabalho. Então por que a gente viu que ele errou os 5? Que a gente tem, você tem representação de vesícula seminal que pode atrapalhar, infiltrado inflamatório que pode atrapalhar, e uma série de coisas que ele pode estar entendendo de uma maneira errada. Então a gente voltou nos casos para começar a marcar também o que é que ele poderia estar vendo de errado, né? E para ele acertar na próxima vez. Esse site é uma coisa super interessante, ele chama Kaggle, né? Então isso aqui, você entra nesse Kaggle e tem diversos desafios. Então existem assim, a indústria coloca desafios, uma série de qualquer um pode entrar lá e colocar um desafio. Você fala assim, olha, eu tenho tantas imagens aqui, e o que eu quero fazer, eu quero um algoritmo que seja bom para eu fazer um diagnóstico de câncer de próstata, por exemplo. Né? Então, aí os especialistas, eles vão olhar isso aqui e veja que tem prêmios, e os prêmios são bastante grandes, bastante altos. Tem prêmios assim de 100 mil, 500 mil dólares para quem fizer o melhor algoritmo de identificação daquilo que o indivíduo está propondo nesse site. Né? Então, esse resultado, um dos resultados desse site e desses desafios foi esse programa aqui, que é esse Prostate Cancer Grade Assessment, que é o PANDA. Então, ele foi colocado, mais de 1.000 times entraram nessa competição, com quase 1.300 desenvolvedores de 65 países diferentes. Né? E o ganhador, né, que foi o melhor algoritmo, ele teve esse resultado, uma sensibilidade de quase 100% também, e uma especificidade também de 93% das vezes. O que ele errou um pouquinho? ISUP1 versus benigno, então aquele tumor Gleason 6, ISUP1 versus uma lesão benigna, tipo uma adenose, que são os casos que a gente se engana também e que pede imunohistoquímica para nos ajudar, né? O algoritmo perdeu 1% do câncer, ele achou que era benigno, mas quando você foi comparar na validação com patologistas gerais, vendo a mesma amostra de lâminas, esse erro foi quase o dobro, foi de 1,8%. Então, você veja que bacana isso, né, esse algoritmo. E aqui, então, os resultados entre o algoritmo e os patologistas, na sua totalidade, e na validação feita nos Estados Unidos e na Europa. E do lado direito, a comparação entre o algoritmo e o patologista generalista. Então, o algoritmo foi capaz de fazer melhor do que o patologista generalista. Né? Então, é uma coisa bastante interessante. O algoritmo, a capa desse algoritmo, na graduação ISUP, foi de 87, então é muito maior, né, do que os experts. Se a gente pegar aquele primeiro grupo, que era por volta de 68, 70, né, 0,7, então aqui o capa foi de 0,9, né, e quanto o patologista geral, o capa foi pior. Então veja que coisa legal. Agora eu vou falar só rapidamente de uma outra maneira que você pode fazer. A gente fez esse trabalho, a gente já tinha feito um trabalho com marcadores tanto histológicos quanto imunohistoquímicos, para identificar os pacientes respondedores ou não à neoadjuvância para o carcinoma de bexiga, né? E a gente, então, encontrou os padrões lá, etc., e foi a tese, então, do Leonardo Borges, e aí a gente pegou esse mesmo grupo de pacientes, eu peguei só o HE, e aí a gente fez as imagens dos pacientes que responderam, dos pacientes que não responderam, só HE, a gente colocou lá. Olha, esse grupo respondeu, esse grupo não respondeu. Então, para você aumentar a quantidade de informação, etc., você roda as imagens, dá zoom, etc., para ele ficar com mais informação ainda. Você vê que o número de casos é pequeno, né? E a gente fez esse tipo de aprendizado. E aí, quando a gente jogou de novo outras imagens diferentes daquelas do treinamento, o sistema, só vendo o HE, ele foi capaz de identificar 62% dos pacientes que responderam em relação aos que não responderam. Então, isso é uma outra possibilidade. O que quer dizer isso? Você joga as informações, você joga as lâminas, mas você pode jogar um monte de outras informações, genéticas, você pode pôr PIRADS, você pode pôr PSA, você põe evolução, você põe o que você quiser. Esse grupo de pacientes recidivos
recidivou, teve uma recidiva de PSA, esse aqui desenvolveu metástase, etc., e você vai ensinando a inteligência artificial a fazer isso. Ele consegue compilar todos esses dados e te dar informações muito mais precisas, né? Então, esse aqui é um trabalho semelhante que foi feito em próstata. Esse Hans aqui, que está na parte direita aí do vídeo embaixo, ele é o indivíduo responsável por esse processo, e ele fez a mesma coisa com câncer de próstata. Ele jogou as informações, ele jogou um monte de imagens de histologia só, e falou, esse grupo foi muito bem, nada aconteceu, não recidivou, foi tratado, está ótimo, 10 anos de segmento, não sei o quê. Esse não, esse recidivou, esse desenvolveu metástase, etc. Aí, esse slide aqui, ele fez o seguinte, agora eu vou lá na inteligência artificial e eu vou ver o que ele pegou, né, e que ele conseguiu chegar nessa informação ao contrário, né, ele conseguiu ver quem foi bem e quem foi mal. Então, a gente vê, por exemplo, nessa linha de baixo, que é o paciente que evoluiu super bem, a gente só vê ISUP 1, né, então você só tem Gleason 6 aí, então você tem e quando você vai subindo, você vai vendo que você vai aumentando a complexidade do Gleason, até naqueles pacientes lá em cima, onde você tem padrão cribriforme, o padrão sólido, células isoladas, etc., de Gleason, né, que você, desse padrão 5, que é o grupo que foi pior, né. Então, essas possibilidades são muito grandes. Para você implantar isso na rotina, você tem que ter uma confiabilidade muito grande nos dados, isso aí tem que ser checado, tem que ser uma coisa multidisciplinar, tem que ser uma coisa com validação externa, etc. Você tem que predizer o risco que você vai aceitar dessa utilização na prática, né? E você tem que ter regulamentação. E só para dar uma informação muito rapidamente para vocês, então a gente ainda não sabe isso, né? Isso ainda está completamente em aberto. A gente não sabe o número de casos, o espectro de informações de que você vai ter que dar, a complexidade da informação ou desses algoritmos, quão bom ele vai ser para ser apresentado na prática clínica, etc. E isso aqui é só uma amostra dos algoritmos que estão em registro no FDA americano. A grande maioria desses registros são da radiologia. A radiologia está usando bastante isso do ponto de vista clínico, para fazer diagnóstico de TEP, para fazer diagnóstico de câncer também, ou suspeita de câncer em mamografia, etc. Então, isso aqui é uma coisa que está andando aí e que a gente tem que correr atrás, porque a nossa hora também chegou, né? Então, acho que o patologista vai utilizar isso aqui vai nos ajudar bastante, e com a ajuda de vocês, por exemplo, com essa equipe multidisciplinar, com os boards, por exemplo, a gente vai conseguir alimentar isso com essas informações todas, radiológicas, de evolução clínica, PSA, TOC, PIRADS, etc. Isso aí vai ser uma ajuda aí no aumento da acurácia e na facilidade de informação, né, ajudando os patologistas aí com a nossa grande carga de trabalho. Então, era isso, gente. Eu agradeço muito aí o convite, estar aqui com vocês. Pena que a gente não pode estar se vendo pessoalmente, mas quem sabe o ano que vem a gente se encontra de novo. Obrigada.